A paz seja convosco, querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Mais um sábado debaixo da bondade, da misericórdia de Deus, que nós estamos aqui com o objetivo de trazer a palavra de Deus, de trazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu coloquei aqui o meu número de WhatsApp, se você precisar falar conosco, fazer um pedido de oração, enfim, querer, um conselho, alguma coisa parecida assim, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, amém? Já está conosco aqui o nosso pastor Carlos Brandão, a pastora Neuza, Deus abençoe a vida de vocês. O Tiago, lá de São Paulo, meu sobrinho Tiago, que Deus abençoe aí a vida do Tiago, do meu irmão José Carlos, enfim, da Creuma, toda a minha família lá de São Paulo, Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor, irmãos.
Também a irmã Rosângela Bonfim acabou de compartilhar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A Rola sempre está aí compartilhando, sempre aí conosco, né? Tem mais irmãs aí que às vezes não, como eu sempre falo, não aperta ali para entrar, mas ele assiste por, né? Só ali por fora pelo Face. Se não entra, a gente não vê que você tá ali. Mas Deus abençoe a sua vida também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aí. E pode ter certeza que o Senhor vai falar comigo e com você nessa noite, amém? Amém, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Queridos, antes de mais nada, lembrando aí que às 19 horas o pastor Carlos soltou a lista aí para o culto de amanhã, 18 e 20 horas, e já se preencheu os 2 cultos, e eu glorifico a Deus por isso, né? Deus abençoe os irmãos que estarão amanhã cultuando. Talvez você vai estar se perguntando, irmão Silva, mas você não vai estar no culto amanhã? Eu vou fazer uma pequena viagem na parte da manhã e não vou conseguir chegar à tarde, né? Então eu já nem coloquei o meu nome lá para não atrapalhar, né? Às vezes, igual quinta-feira eu coloquei e a gente teve que atender uma família próximo a Guaraci, né? Próximo a Londrina ali, entre Jaguapitã, para frente de Jaguapitã, a gente teve que atender uma família lá e aí eu não cheguei a tempo pro culto. Então, para mim colocar o nome e não ir, eu acabo tirando vaga daquele que quer ir. Então, eu não coloquei no culto. Aí você vai falar assim, mas então o culto das 6 horas não vai ser transmitido? Creio que alguém possa transmitir lá. Mas quinta-feira eu vou estar no culto. Quinta-feira, o culto da quinta-feira eu vou estar transmitindo pelo meu Facebook. Peço perdão aos irmãos aí que quinta-feira eu não pude estar lá. Talvez você ficou procurando aí, né, para assistir e eu não pude estar lá. Mas quinta-feira, em nome de Jesus, eu estarei para a honra e glória do Senhor. Amém? Antes de nós orarmos aqui inicialmente, eu preciso mandar um abraço aqui para uma galera grande mesmo, lá da firma onde eu trabalho. Eles falam assim, irmão, eu estou assistindo pelo YouTube, eu estou assistindo, às vezes não vejo na hora, mas depois manda um alô lá. Então eu vou mandar aqui para eles não me cobrar na segunda-feira. O Gilmar, o Nelson, o Fabiano, o Carlito, que está sempre assistindo aí, o Reginaldo, o Luciano, né, o Sandro, o Álvaro, né, o Adriano de Souza e o Adriano Souza. Também tá aí o Edivaldo, a Samanta, o Murilo, enfim, é uma galera grande, mais grande mesmo, que tem nos prestigiado, que você possa compartilhar. Glórias a Deus. No final essa mensagem vai subir para o YouTube também. Entra lá no nosso canal, se inscreva lá, ajude, né, nós divulgar o Evangelho. Compartilhe, né, com seus amigos essa live, não só a minha, mas de todos os irmãos que tem aí durante a semana ministrado e Deus tem usado e as pessoas têm ouvido. E como disse ontem o presbítero Almiro, a gente fica muito feliz quando a gente chega na empresa e as pessoas falam assim, nós estamos ouvindo, nós estamos assistindo, né? E eu louvo a Deus porque a palavra está sendo pregada. Amém? Vamos orar então para nós iniciarmos, porque Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Curva a tua cabeça aí, leva o teu pensamento a Deus. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite. Que a tua palavra possa ser ministrada ao coração dos teus filhos nessa noite, Pai. E que através dessa palavra pessoas, almas, vidas possam ser salvas, curadas, libertadas, restauradas. Porque eu sei que o Senhor é o Deus poderoso e santo. E na beleza da tua santidade, por amor ao teu nome, é que nós estamos aqui. Não para fazer a nossa vontade, mas a sua, Pai. E levar a tua palavra ao coração dos teus filhos nessa noite. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a palavra então. Tem alguém? Não, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 11 ao 13, nós estaremos lendo. Hoje Deus, né, colocou no nosso coração um tema, e o tema é: não seja induzido pelas pessoas. Amém? Eu quero pegar base nesse livro de Gênesis capítulo 3, versículo 11 ao 13, que diz assim: e Deus lhe perguntou: quem te mostrou que está nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? E Adão disse: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor, Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Queridos, esse texto, se você prestou um pouquinho atenção, você vai ver que Deus, ele está no versículo 11,
perguntando para Adão por que ele sabe agora que eles estão nus. E ele disse que ele havia comido da árvore que Deus não tinha ordenado. E que árvore é essa, irmão Silvio? Quando nós vamos lá para o mesmo livro de Gênesis, capítulo 16 e 17 ali, Deus vai falar para Adão que no jardim há várias árvores com fruto. Ele pode comer de todas, exceto a que está no centro do jardim, que é a árvore do bem e do mal, enfim, a árvore do conhecimento. E Deus faz um alerta a Adão: se você comer dessa árvore, fruto dessa árvore, você morrerá. Porém, quando eu coloquei o tema, Deus colocou no meu coração, não seja induzido pelas pessoas. Nós vamos ver que muitas vezes as pessoas elas estão sendo induzidas a errar. Eu nem falo em termos de pecado, eu falo em termos de errar. Muitas vezes a opinião dos outros vale mais que a própria opinião dela. Eu não estou dizendo que você não deva ter uma segunda opinião, mas muitas vezes as pessoas estão tomando decisões baseado no que os outros falam, baseado no que os outros pensam, baseado naquilo que eles acham que é melhor para nós, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: eu tenho um plano de fazer isso e isso, isso. O que você acha? Aí a pessoa fala assim: eu fosse você, não faria. Ou muitas vezes a pessoa fala assim, ela fala: eu não quero fazer, o que você acha? Mas eu acho que você deve fazer. Aí dá errado. E quando dá errado, ela transfere essa culpa para a pessoa, mas ela nunca é culpada. Quando nós vamos para dentro desse texto, a Bíblia vai dizer que a serpente induziu Eva ao erro. Mas porém, Deus havia feito um alerta a Adão. Disse: Adão, no centro da árvore há uma árvore do bem e do mal, uma árvore do conhecimento. Esse fruto você não pode comer, você vai morrer. E Adão, conhecendo e sabendo disso, quando Eva veio e ofereceu o fruto, qual era a ideia de Adão? Ou qual era o pensamento, qual era a coisa correta que Adão deveria fazer? Dizer assim: Deus ordenou que não comesse. Você quer comer? Você já comeu? Então você assume a sua responsabilidade diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem, posteriormente a mulher, para que Adão não ficasse só, para ter relacionamento com ele. A Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha para receber de Adão e de Eva culto, um relacionamento que foi quebrado através desse pecado. Porém, quando Deus chega e, sabendo de todas as coisas, mas Deus queria ouvir de Adão, eles estavam escondidos, porque eles tinham comido do fruto, sabiam que tinham errado e se esconderam. E Deus chegou para receber o culto. E aí Deus, chama por Adão, e Adão diz: olha, eu me escondi, tive medo porque eu estava nu. Aí Deus vem nesse versículo 11 e diz: mas como você sabe disso? Você comeu da árvore que eu disse para não comer? Aí Adão vai transferir a sua culpa, o seu erro, para Eva. Porém, Eva vai transferir para a serpente, Quer dizer, ela foi induzida pela serpente, errou, e Adão, como sacerdote, como a pessoa que estava no jardim para cuidar do jardim, transfere a culpa para Deus, dizendo assim: foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, a serpente enganou ela me enganou e eu não tenho culpa nenhuma nisso. Então a culpa é sua, Deus, porque se eu estava tão tranquilo aqui, sossegado, você vai colocar a mulher do meu lado, olha o que ela fez. Então o que nós temos que aprender, queridos, que muitas vezes os nossos erros, nós temos que assumir os nossos erros, o que acontece é que as pessoas tentam transferir o erro dela muitas vezes para Deus. Era o que Adão queria fazer, transferir o erro dele para Deus, dizendo: ó Deus, se você não tivesse me dado a mulher, nada disso teria acontecido. Porém, o que tem acontecido hoje é ouvido para A, B, C, mas não dá ouvido para Deus, Antes da minha esposa comentar, eu quero dar aqui 2 exemplos de pessoas que foram, uma que foi induzida a errar e a outra que não foi induzida a errar, e vou te dar a resposta para que você, quando muitas vezes as pessoas chegarem e tentar te induzir ao erro, você saber como lidar com essa situação. A Bíblia diz que Isaac, já na sua velhice, já próximo de morrer, ele chama seu filho Esaú, e por ser o primogênito, e fala assim: ó, já está chegando meus dias e eu quero que você vá caçar, traga a caça e prepare um prato saboroso para mim, porque eu quero te abençoar. E a Bíblia diz que Rebeca, ouvindo isso, chamou Jacó
induzindo Jacó a cometer alguns erros, que Deus vai dar para ele 3 oportunidades dele se corrigir diante de Jacó, de Isaac, mas ele não quer, e aí ele dá ouvido à mãe. Primeiro que ela fala assim, ó, você não precisa caçar porque não é teu ofício. Ali no quintal, pega um animal que eu vou preparar para você, até porque ele não sabia cozinhar também. Então leva Jacó a induz Jacó a errar, a pecar diante de Deus. A Bíblia diz que quando Esaú fica sabendo, a primeira atitude de Esaú é que ele se ira, e ele quer matar Jacó. Ele diz, meu pai vai falecer, quando meu pai falecer eu te pego. E aí você conhece toda a história, ele vai para casa do tio dele Labão, onde ele é enganado também. Porém, mas aqui, o que acontece é que as pessoas muitas vezes quando ela erra, ela joga a culpa nos outros. Ah, eu fiz isso. Você já viu, eu vou dar antes de dar outro exemplo aqui. Quem tem aí mais de 3, 4 irmãos vai saber do que eu estou falando. Né, pastor Agileu? Abraço, Deus abençoe. Pastor Agileu também tinha vários irmãos, então vai saber mais ou menos o que eu vou dizer aqui. Quando nós temos lá 3, 4 irmãos, e vamos supor que alguém derruba uma coisa e quebra. Aí a mãe chega e fala, quem fez? Aí a pessoa que quebrou vai ficar quietinho, mas os outros, para não querer apanhar, fala, foi o Silvio. Aí eu vou arrumar uma desculpa. Eu vou dizer, foi eu que quebrei, mas eles me empurraram. Quer dizer, a culpa não é minha, a culpa é deles também. Então eu estou fazendo aqui como a Eva fez e falou, eu fui enganado pela serpente. Aí Adão vai dizer, eu fui enganado pela mulher que tu me deste. Outro exemplo que eu quero dar aqui é de Sara. Olha o que você deve fazer para que você não seja induzido pelas pessoas quando elas querem que você cometa um erro, um pecado, coisa parecida. A Bíblia diz que Sara chegou em Abraão e disse assim, o negócio é o seguinte, o teu filho Ismael está perturbando muito meu filho Isaac, e eu não estou gostando disso, então você manda ele embora. Ela está tentando induzir Abraão a mandar embora a mãe do seu filho Ismael pegar e vai mandar embora imediato, ele vai orar a Deus. O segredo está aí. Quando as pessoas tentarem te induzir a errar, vai orar a Deus. Abraão foi orar a Deus e Deus disse, faça o que ela te manda, porque o teu filho Isaac tem promessa, e através dele eu vou abençoar nações, mas Ismael também tem promessa, não vou abandonar ele, então faça o que ela está pedindo. O que acontece, queridos, que muitas vezes nós estamos tomando decisões sem consultar a Deus. Muitas vezes nós estamos tomando decisões sem orar a Deus. Muitas vezes nós estamos querendo resolver as situações e muitas vezes nós somos induzidos a errar porque nós ouvimos as vozes de muitas pessoas, mas não conseguimos ouvir a voz de Deus. Se Eva tivesse prestado atenção naquilo que Deus orientou a Adão, Adão quando recebeu a ordem de Deus para não comer do fruto, ainda não tinha Eva. Porém, ele deve ter orientado Eva. Falou, nós podemos comer de tudo aqui. Porque quando a serpente pergunta para ela, Deus falou que vocês não podem comer de fruto nenhum, ela diz, não, nós podemos, menos da árvore que está no centro do jardim. E aí a serpente pegou, falou assim, então é aqui que eu pego ela. Ela falou, não, pode comer, você vai ser igual a Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não estou querendo mais ir para a igreja não, porque, não sei, está acontecendo. A pessoa fala, não vai mesmo não. Mas ela está indo. Aí ela está te orientando, induzindo para você não ir. Mas ela está indo. E aí quem está perdendo? Ela que está indo ou você que está indo? Então, queridos, que nessa noite você medite nessa palavra que nós estamos ministrando no seu coração. Não seja induzido pelas pessoas. A tua opinião própria tem que valer. Não que você não deve ter uma segunda opinião. Antes da minha esposa falar aqui, muitas vezes, quando nós estamos se arrumando para ir para a igreja, essa eu preciso contar. Ela fala assim, amor, eu vou com essa roupa ou eu vou com essa? Aí eu falo, eu acho melhor essa. Aí ela chama minhas 2 filhas. E o que vocês acham, meu amor? A mesma roupa que o pai escolheu. Aí ela vai com a outra. O que você quer dizer, irmão Silvio? Ela não ficou induzida pela nossa opinião. Ela foi na opinião dela. O que tem que acontecer é que você tem que ir na tua opinião. Dê certo ou não dê, mas você tem que orar a Deus. Orou a Deus, Deus vai responder como respondeu para Abraão. Pode mandar Agar embora. Pode mandar Ismael embora, porque tem promessa. Eles não vão morrer no deserto. Amém? Amém. Mas isso que o Silvio disse é pura realidade, né? Mas aqui eu quero mandar um abraço para Gil, né, para Juliane e para Sueli Apolinário.
Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E muitas das vezes, a gente, né, como ele falou, vou voltar aqui no assunto, ele diz da roupa. Eu já escolhi a minha roupa, mas mulher, todas as mulheres vão concordar comigo. A gente cata uma, mas de novo, parece que eu fui há uns 2 domingos, né, uma quinta-feira atrás, não, eu vou com outra. Aí você vai lá e troca. Mas eu sei que é uma opinião, sim. Mas a gente já tá com a nossa opinião formada. E quando o Silvio falou isso comigo, Eva, ela deu ouvido à voz da serpente. E aqui eu tava aqui, o Silvio falando, e eu comecei a meditar aqui. E a serpente, nesse mesmo momento, ela atacou a mente de Eva. A mente de Eva, ela foi diretamente na mente de Eva. Porque Eva sabia que ela não poderia comer do fruto. E ainda ela fala, né? Que depois daqui, né, ela fala que não, que ela poderia comer sim. Né? Porque que Deus não queria que ela comesse para não, né, ter os mesmos poderes de Deus. E ela ficou ouvindo, ela já fez errado, ela já ouviu. E o erro dela, ela cometeu, é que levou a ela pecar. Ao ouvir a voz de Satanás. A serpente já mentiu para ela. E muitas das vezes as pessoas chegam pra gente, às vezes pra mim, eu vou citar aqui como ele disse, às vezes a roupa que ele falou pra mim não tá muito bonitinha. Tá meia curta, a blusa ainda tá apertando a barriga, tá parecendo, né? Às vezes ele dá aquela, não vou dizer que ele mentiu, mas pra agradar, né? E as pessoas hoje tá indo no agrado. Ela quer que você passe a mão na cabeça dela. Ela não quer ouvir a verdade. E que se Eva tivesse ouvido, e aqui eu até marquei, para discernir a voz de Satanás, você deve conhecer a palavra de Deus e saber como o nosso inimigo ataca. Para você conhecer se é Deus e Satanás falando na sua mente, com você, você tem que conhecer a voz do Senhor. E como que você conhece? Tendo um relacionamento com o Senhor. Como que eu vou ter um relacionamento? Buscando a presença do Senhor. Porque Eva, ela tinha já o contato com Deus ali. Imagine como que era maravilhoso ela ali tá diante de Deus, né? Ter aquela liberdade, né? De Deus estar ali, né? Falando com ela. E Deus hoje, ele fala comigo e com você. Mas ali era um relacionamento diferente de mim e de você. Com Deus. Mas Eva, ela quis jogar a culpa na serpente. E Adão jogou a culpa em Eva jogou a culpa na serpente. E ainda depois Adão quis jogar a culpa em quem? Em Deus. A mulher que tu me deste. Mas cadê a sabedoria de Adão? Cadê aquele relacionamento que ele tinha? Muitas das vezes os cristãos de hoje, eles se enganam. Porque ele tem um relacionamento com Deus, mas por alguma situação, alguma circunstância, e nós mulheres, nós sabemos quando eu falo pro meu marido, vamos em tal lugar? Nós já conversamos antes da live. Eu falei, vamos em tal lugar? Ah, não, mas eu sei como chegar nele e falar pra ele assim, não, amor, mas nós sabemos. E Eva, provavelmente ela chegou e disse pra Adão, não, olha, a serpente ali, né, como Deus fez todos os animais, a serpente, falou que eu posso comer. Né? Vamos comer, Adão. Pode sim, Adão, não vai fazer. É só uma frutinha. É só uma frutinha. Mas nessa frutinha, você pode perder a sua vida eterna, a sua vida, a sua salvação. Porque às vezes a pessoa chega em você e te fala algo e acaba te matando. Porque aquilo entra na sua mente. Você fica
Porque hoje a gente vê muitas pessoas aí, muitas pessoas entristecidas, muitas pessoas depressivas, né? Porque ouviu palavras que entrou na mente, desceu pro coração. Aí depois você para, né? A gente julga muito Eva. A minha filha disse que quando chegar lá no céu, ela quer pegar Eva e ter uma conversa muito séria com Eva, né? E ela fala assim, a gente, mulheres, sofre por causa de Eva. Eu falo, não, Deus quis assim. Mas nós temos que fazer o quê? Eva, ela não teve a sabedoria. Porque quando eu demorei a aprender, porque na minha casa tinha um sacerdote. E Eva tinha do lado dela um sacerdote que era Adão. Então, antes de eu fazer algo, o meu esposo tem que saber. Meu esposo, eu tenho que, antes de falar, ó, eu quero fazer isso. Que nem agora essa semana, eu vou, né, Deus colocou algo no meu coração, eu cheguei e falei, ó, eu vou fazer isso. Beleza? Posso? Não? Sabe? Então, assim, tem que ter uma concordância. Porque muitas das vezes a gente perde a nossa salvação por coisas pequenas. Não é coisa grande que você vai perder a sua salvação. É coisinhas pequenas. Há coisas que você acha que é boba. Que hoje a gente olha assim, as pessoas falam assim, né, amor? Ah, eu não vou ficar aqui nessa igreja, eu não vou ficar assistindo essas lives, porque os irmãos falam isso, falam aquilo outro. E eu gosto tudo liberado, eu gosto onde é liberado as coisas que eu posso fazer. Tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém. A palavra do Senhor, na palavra diz, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém. Então, assim, pare e analisa o que você está fazendo, o que você está, quem você está ouvindo. Você está ouvindo mais a voz do Senhor ou mais a voz do inimigo? Porque o inimigo nos ataca muitas das vezes e as palavras doem. As palavras doem. Amém, querido. Deixa eu dar um abraço aqui pro Carlito. Já agradeci, Deus abençoe você também, Carlito, Luizinho Pereira. Querido, se você for pro versículo 13 de Gênesis. O Cláudio Romanini. Cláudio também, Deus abençoe. Gênesis capítulo 3, versículo 3, lá no finalzinho da parte B vai dizer assim, ó. A mulher vai responder para Deus: a serpente me enganou e eu comi. Quantas pessoas elas têm sido induzidas a comer coisa estragada, coisas erradas? Quantas pessoas têm sido enganadas através de ideias, pensamentos que muitas vezes te afastam do caminho de Deus? Aquilo que eu disse no início, não que você não deve ter uma segunda opinião, mas a opinião que tem que prevalecer é a sua opinião própria. É você que tem que entender o caminho que você quer andar. Muitas vezes as pessoas querem que você ande por caminhos, né? Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas buscam em pessoas coisas erradas. A pessoa está com a vida toda torta, toda desarrumada, né? Toda bagunçada, e a pessoa chega e fala: ora por mim, né? Faz isso por mim. Então você tem que ter um discernimento das coisas, né? O que é certo, o que é errado, nós conhecemos, nós não somos mais crianças. Quando eu coloquei o termo não seja induzido pelas pessoas, é que você tem que ter um relacionamento com Deus e tomar as suas próprias decisões, porque é você que vai arcar. O que Adão tinha que perceber aqui é que ele e Eva tinham que arcar com a consequência do erro deles. E a serpente, claro, foi castigada por Deus, porque Deus falou assim: ó, você vai arrastar o seu ventre, né, pela terra. Porém, o que Deus queria que, tanto de Adão e de Eva, é que eles entendessem que quando Deus dá uma ordem para mim, para você, essa ordem tem que ser cumprida. Ah, irmão Silvio, mas Deus quando falou para Adão não comer do fruto, ele não sabia que Adão iria comer? Sabia. Mas ele queria ver a atitude, o caráter, né, a conduta de Adão. O que acontece é que Adão, quando Deus chega e ele fala assim: ó, eu me escondi porque tive medo. As pessoas hoje elas estão se escondendo dos problemas dela, elas estão se escondendo das dificuldades dela, elas estão se escondendo da característica que vai dar aquilo que ela fez de errado. As pessoas estão escondendo seus erros dos seus pastores, mas eu te digo nessa noite que você pode esconder do irmão Silvio, da irmã Valquíria, do seu pastor, mas você não consegue esconder de Deus. O que Adão queria, achando que ele se escondendo de Deus, ele estava escondendo todo o seu erro, ele estava escondendo tudo aquilo que ele havia feito de errado. E de Deus nós não conseguimos esconder nada, né?
Deus, ele conhece o passado, o presente, o futuro, ele sabe todas as coisas. E Adão achando-se... E quantas pessoas têm feito como Adão, se escondendo? Eu digo para você nessa noite, independente dos seus erros, porque nós também aqui não somos donos da verdade, nós somos falhos também. Mas o que eu quero que você entenda, que nós não podemos fugir da responsabilidade daquelas coisas que nós cometemos de errado. Há uma consequência, nós vamos ter que arcar com isso, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, eu errei, irmão Silvio, porque me enganaram. Eu acho que nós somos bastante grandinhos para ser induzido pelas pessoas. Eu acho que nós somos bastante maduros para as pessoas tirarem da nossa mente aquilo que nós conhecemos. A Bíblia diz que se conheceres a verdade o quê? Vai libertar. Mas as pessoas hoje elas estão se escondendo e colocando a culpa no B, ou no C, ou no A, dizendo eu só errei, eu só pequei porque eu fui induzido. Querido, ninguém é induzido a nada, né? Ninguém é induzido a nada. Sabemos que enquanto nós erramos, nós sabemos que eu agi pela emoção, né? É igual... esse dia eu estava vendo acho que muitos de vocês acompanharam, eu até brinquei com o presbítero Almiro, uma igreja evangélica e uma igreja católica em Curitiba, lá em Pinhais, São José dos Pinhais, elas foram assaltadas, né? O rapaz chegou na igreja católica no final da missa, né? Tava todo mundo arrumando para ir embora, ele chegou e assaltou e levou o dinheiro, levou o celular. E na igreja evangélica tava tendo uma live ao vivo, só que não filma o miniante, né? E os irmãos juntaram ele na porrada. Eu falei assim, mas cadê o amor? Cadê o amor dos irmãos? Os irmãos estão batendo o cara. Mas querer ter uma consequência isso? Vai ter, né? Porque o cara, além de apanhar, vai querer processar a igreja. Mas o que eu quero que você entenda é que os nossos atos têm uma responsabilidade. Nós vamos ter que arcar com alguma coisa. Quando eu erro diante de Deus, Deus é... Aí você fala, mas Deus não é amor, Deus não é bondade? É tudo isso, mas Ele é justo. E a justiça dele muitas vezes pesa. A justiça de Deus, a gente engana muitas vezes nosso patrão, nosso pastor, nossos pais, e a consequência muitas vezes não vem porque eles não descobrem, mas de Deus não tem como. Qual foi a consequência de Adão e Eva? Foram expulsos de um lugar perfeito, de um lugar que Deus criou para eles viver um relacionamento com Deus. E eles abriram mão disso por causa de que foram induzidos a errar. E muitas vezes você perde o teu emprego porque você é induzido pelas pessoas. Não obedece o pastor Agileu não, né? Não obedece o presbítero Almiro na portaria não obedece o encarregado lá não. Aí o cara chega e manda embora, porque mas aí o teu colega continua trabalhando, mas você não vai para a igreja mais não. Aí reclama, o pastor me dá oportunidade, o pastor não faz uma visita para mim. Mas nós fomos induzidos. Ninguém é induzido a nada, querido, me desculpe. Você só é induzido se você tiver uma mente muito fraca. E numa batalha espiritual, a primeira coisa que nós temos que vencer numa batalha espiritual é a nossa mente. Porque é a nossa mente que produz. Se eu tiver medo, eu entrar na minha mente que eu tenho medo, eu não vou fazer isso, vou deixar de fazer isso. E muitas vezes na minha mente, eu acordar no meio de uma tempestade, mas dizer, Deus é grande, Deus é poderoso, as coisas vão melhorar, aleluia, as coisas vão ser diferentes hoje. Pode estar caindo o mundo, né? Pode estar caindo o mundo. Mas eu sempre acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Então o que acontece? As pessoas muitas vezes falam assim, Satanás está me induzindo a não ir mais para a igreja. Querido, me desculpe, mas se você abrir mão de ir para uma igreja, independente da tua religião, porque Satanás está se levantando contra você, porque vizinho está se levantando contra você, me desculpe, querido, você precisa ter realmente um encontro com Jesus. Você precisa realmente rever os seus conceitos, porque, como eu disse, ninguém é induzido a nada. Né? Eu fui induzido, não. Eu fui induzido a roubar, eu fui induzido a matar, eu fui induzido a me prostituir, eu fui induzido a atrair meu esposo, a minha esposa. Não, ninguém é induzido. Ninguém faz. A Bíblia diz mesmo que tudo, né, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está te dando um livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, mas tem uma consequência. Saiba disso, tem uma consequência. Né? Eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui induzido. A pessoa me seduziu. Querido, né? As pessoas muitas vezes falam assim, eu vou para a igreja, mas eu acho que na igreja tinha que ser diferente, na igreja tinha que ser assim, na igreja tinha que ser de outra maneira, né? As pessoas muitas vezes elas trocam o conceito, porque
Nós vamos para a igreja para adorar a Deus, nós vamos para a igreja para oferecer nosso culto a Deus e não receber culto de Deus. Nós vamos para agradecer a Deus. As pessoas estão trocando esse conceito. Ah, não, hoje eu quero que o culto seja diferente para mim. Não, nós temos que prestar um culto diferente para Deus, né? O mesmo culto que nós oferecemos na quinta-feira, que nós possamos oferecer diferente, o dobro, o melhor no domingo, no sábado, independente. Isso é independente da sua religião, qualquer religião. Não fique olhando para as pessoas, estão me induzindo. Ninguém te induz. Amém? O pastor Carlos colocou aqui: o que precisamos ter é um antídoto contra o veneno da serpente. Antídoto. É isso, é que eu estou meio longe aqui. Então vai de novo. O que precisamos ter é um antídoto contra o veneno da serpente. Não é o fruto que mata nem a serpente, mas o veneno é contra esse veneno, só a palavra de Deus pode neutralizá-lo. Amém? Amém. E aqui é chegado o tempo, né, que o povo ele precisa ter mais uma intimidade com o Senhor, né, um relacionamento maior com Cristo, e de modo que conheça a voz de Deus, a voz do Senhor. Caso contrário, lá em João 10, 3, 5 diz: caso contrário, será enganado por falsos mestres, falsos profetas vindo a se desviar. E hoje nós vemos muito disso, né? A gente vê muitas pessoas indo atrás de, como o Silvio disse, não de querer oferecer, de oferecer um culto a Deus. Nós vamos lá para adorar o Senhor. E tem pessoas que vai lá querendo que o profeta fala, que o profeta vem, aponta o dedo. Deus usa sim. Mas tem muita gente hoje procurando isso, procurando somente. Eu preciso de um lugar onde o profeta vem falar comigo. Ah, hoje eu fui no culto, o pastor não apontou para mim, não disse como falou comigo. Mas desde a hora que nós colocamos as nossas plantas dos nossos pés na porta da igreja, na porta do templo, o Senhor já começa a falar comigo e com você. Nós temos que ter um relacionamento total com o Senhor. Nós temos que recusar tudo aquilo que o diabo lança sobre a nossa mente. Igual o Silvio disse, a gente quando era criança, a gente às vezes fazia as artes, né? E mentia pra mãe, mentia pro pai. A minha sobrinha tá aqui, ela tá ouvindo. Não é, Elisa? Mente, mas o pai e a mãe descobrem. O pai e a mãe descobrem. E Deus, ele também descobre. Você pode ficar, mas já faz, irmão Silvio, já faz alguns anos, né, que eu tô no pecado, faz alguns anos, né, que eu tô nessa vida. E até agora Deus, né, não cobrou de mim. Mas vai chegar a hora que Deus vai cobrar de você. Vai chegar a hora que você vai ter que prestar a conta com o Senhor. E eu sempre digo, nós temos que ser verdadeiro, porque nós temos o brilho do Espírito Santo. Quando eu e você nós somos falsos, quando eu e você nós temos a mentira, o brilho do Espírito Santo, ele se apaga da nossa vida. Você pode ver que às vezes você chega em lugares que as pessoas, você não está com vestes, eu vou dizer, de saia ou de terno, mas a pessoa sabe que você é um servo, sabe que você é um crente, e a pessoa já, só pelo brilho do Espírito Santo, ela já te conhece. Então nós temos que ter isso no nosso coração. A palavra de Deus, até ontem eu e o Silvio, nós estávamos, o que nós estávamos assistindo ontem que a mulher falou? Ela falou assim, como eu sempre digo, a nossa boca fala o que o nosso coração... Você está cheio. A boca do mostrou para nós ontem, na internet. E a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Do que o seu coração está cheio hoje? Do que o seu coração está ao pé? O que o seu coração está... Porque muitas das vezes a gente fala as coisas, amaldiçoa as coisas porque o nosso coração está com rancor, com raiva. Porque nós demos a voz à serpente, a voz ao inimigo, a voz àqueles que se diz
profetas, que hoje nós temos que saber, nós temos que ter discernimento da palavra de Deus, porque quando você está na casa do Senhor, você tem o discernimento daquilo que o Senhor está dizendo. Porque quando a palavra é pregada, testifica no seu coração. O Silvio, ele sempre fala, sempre quando eu falo alguma coisa, vai na palavra, vai ver se é isso mesmo que eu estou dizendo. Porque nós temos que saber, nós temos que conhecer a palavra. E eu vou dizer algo para vocês. Chegou o tempo de parar de ficar passando a mão na cabeça. Ah, irmão, você pecou? Não, irmão, mas ó, mas é assim mesmo, né? Não, irmãos, você, não vou dizer pra você que eu sou santa, que o meu esposo são, né, nós somos, não. Nós somos pecadores, sim, mas nós temos que tentar fazer o máximo para nós termos um relacionamento. Porque, como eu disse, se a mentira entra, a mentira afasta a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Deixa eu dar um abraço aqui pro meu sogro, Cido Palácio, minha filha, Maria Vitória, o João, estão todos lá pra frente de Guaraci, próximo a Londrina. Deus abençoe a vida de vocês aí no sítio. E a irmã Denilde da Cruz, já você está falando falar, Denilde da Cruz, o Edson de Oliveira, a Patrícia Arruda, lá, ela está lá no Mato Grosso, Patrícia, né? Que Deus abençoe, acho que é Mato Grosso. Deus abençoe a sua vida, né? Queridos, para nós finalizar, você sabe qual é a consequência do erro de Adão e de Eva? É isso aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Você vai descobrir por que você trabalha agora também. E Adão disse, Deus dizendo a Adão: porquanto deste ouvido à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Vai produzir, vai trabalhar agora, né? Adão e Eva estavam num lugar perfeito, tranquilo, né? Recebendo a visita de Deus todas as tardes, fazendo seu culto a Deus, um lugar perfeito. Eu até comentei recentemente que quando eles foram expulsos do paraíso, depois que eles tiveram Caim e Abel, né? E eu fico pensando quando Caim e Abel eram pequenos e eles contando as histórias do jardim, e chega um ponto da história que Caim e Abel talvez perguntam assim, mas por que vocês saíram de lá? E aí é a parte triste que eles têm que contar, porque nós traímos a confiança de Deus, porque Deus nos deu a ordem e nós não cumprimos, porque nós fomos induzidos pela serpente, como se só a serpente fosse culpada, porque o diabo ele tenta nos induzir a errar, mas é a função dele. E quando ele tenta induzir nós a errar, ele vai aonde? No ponto fraco. Aí você fala, irmão, mas eu aceitei a Cristo, me batizei, fiz isso, vou na igreja direto e tem como Satanás me induzir? Se você der brecha, tem. Se você não for uma pessoa de oração, se você não for uma pessoa de relacionamento com Deus, se você achar que tudo é normal e não é, e se você... aqui quando eu li esse versículo 17, ele diz assim, ó, Deus falando, porque você deste ouvido à sua mulher. Quer dizer, ele está dizendo assim, ó, Adão, se você tivesse ouvido a minha voz, se você tivesse ido naquilo que eu te ordenei, se você tivesse opinião própria, você não tinha errado. Né? O que tem acontecido hoje, querido, é que as pessoas elas estão errando porque elas não têm opinião própria. Elas fazem muitas vezes aquilo que as pessoas falam, faz isso, faz dessa maneira, faz desse jeito, e a opinião dela é que não prevalece, fica por último, em último plano. Aprenda uma coisa nessa noite, a tua opinião é muito importante, tanto para você como para Deus, porque Deus vai cobrar de quem me induziu? Vai, mas principalmente de você. Deus poderia ter só punido a serpente? Poderia, mas por que ele não puniu só a serpente? Porque Adão e Eva foram desobedientes à voz dele. Adão e Eva foram desobedientes àquilo que ele ordenou. E quando nós somos desobedientes àquilo que Deus nos ordena, nós temos que pagar o preço. Porque aquilo que eu falei, Deus ele é bom, misericordioso, Deus além de tudo isso, Deus é justo. E a sua justiça, muitas vezes, é que machuca. A sua justiça, muitas vezes, a sua mão quando pesa sobre as pessoas, é o que muitas vezes acontece, que as pessoas falam assim, mas Deus está me provando.
é porque alguma coisa está errada, ou que Deus quer te fortalecer, quer que você tome uma atitude ou uma mudança de conduta ou de comportamento. Então, antes de você ouvir, não que você não deva ouvir outras opiniões, mas no final de tudo, o que tem que prevalecer é a sua. Se você achar que a opinião dos outros é boa para você, e Deus falar com você, faça como Deus falou para Abraão, pode mandar Agar e Ismael embora, porque eu serei na vida deles. Aí você pode fazer, né? Porque antes de Eva errar, o que ela poderia ter dito é o seguinte: serpente, eu não vou comer. Porque Adão disse para não comer e Deus deu uma ordem para não comer. Não vou ser induzida para você. Mas as pessoas, é como aquela velho ditado popular: é a Maria que vai com as outras e muitas vezes paga o preço e muitas vezes não sabe porque dentro da sua casa tudo certo. Muitas vezes não sabe porque dentro da sua família as coisas não prosperam. Muitas vezes dentro dos seus parentes é aquele brigueiro, aquele xingamento. Por quê? Porque alguém está desobedecendo a voz de Deus. Então que você reflita nessa noite em nome de Jesus. E mais uma vez eu te digo, não seja induzido pelas pessoas. Tenha opinião própria sim. Tenha opinião dos outros, mas no final que prevaleça a sua. Porque é a sua que é você que vai arcar com as suas decisões. Se você tomar uma decisão errada, é você que vai arcar. Se você tomar a decisão certa, você vai dizer assim: tomei a decisão certa porque eu ouvi a voz de Deus. Aí você não pode transferir para mim, por irmão Silvio, a culpa de uma coisa que você acha que foi induzida. Eu só fiz porque o irmão Silvio falou, eu só fiz porque o irmão Silvio disse. Não, faça aquilo que Deus tem te falado. E principalmente, pegue a sua opinião como exemplo. Se a tua opinião for equivalente à opinião dos outros, é porque você está no caminho certo. Mas se você der só ouvido para serpente, e não der ouvido para Deus, você se perde na sua caminhada cristã. Amém? Então vamos finalizar. E se você ouvir muito se você ficar dando muito ouvido àquilo que os outros falam, você fazer o que você... Não é você, é o Espírito Santo, é o Senhor que está dizendo no seu coração. Verdade. Porque, como o Silvio disse, você tem que ter... Tem gente perdendo a sua identidade. Deixando de ser... Eu vou citar, né, o meu nome. De deixar de ser a Valquíria para eu viver a opinião do Silvio. Então eu estou vivendo a vida do Silvio. Não... E hoje a gente vê muito relacionamento com Deus abalado, porque eles não querem mais ouvir a opinião de Deus. E a gente vê casamentos abalados, por causa que tem hoje, eu mando, mulher quer mandar, homem quer mandar, eu falo, e a gente vê as discórdias dentro de casa, porque um quer falar, o outro quer falar, mulher quer mandar em marido quer mandar em mulher, filho pede algo para mãe diz que pode, pai diz que não pode, e começa aquele brigueiro dentro de casa. Mas quando você tem a direção do Senhor, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você pode ir na sua opinião, naquilo que o seu coração está falando. É como o Silvio disse, sim, você pode ter opinião. Muitas das vezes, quando a gente chegou na igreja, o Silvio falou pra mim, tudo que a gente vai fazer, você fala. E eu aprendi. A nossa boca, muitas das vezes, tem que, fechar, passar um zíper e falar com Deus. Porque o que passa dentro da minha casa é entre eu, meu marido e minhas filhas. Claro, tem alguma coisa que eu vou comentar com meu pai, alguma coisa que eu vou comentar com as minhas irmãs, com meu irmão, mas é algo que a gente tem que aprender a ter um relacionamento com Deus e com os nossos dentro de casa. E hoje você vê o amor de muitos acabando, né? Se esfriando. Eu escutei um jovem falar pra mim, eu não vou mais pra igreja porque o amor se esfriou no meu coração. Mas por quê? Deu voz à serpente. É como o pastor colocou ali. O único antídoto para matar esse veneno é a palavra, para neutralizar. Mas aí você só quer ir no culto uma vez no mês e
você quer que Deus neutraliza o veneno da serpente no seu coração, ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é justo. E quando nós chegamos na igreja, eu e o Silvio, aqui rapidinho, Deus usou o pastor Carlos para dizer algo pra gente. A gente ainda não era batizado, a gente estava, né, com a nossa vida, né? Ontem foi o Miriam e hoje é nós. E a nossa vida estava toda enrolada. Uma serpente enrolada. E eu só chorava. E o pastor Carlos disse algo assim, o pastor Carlos disse pra mim, eu e o Silvio, o pastor orando por nós, o pastor Carlos disse assim, irmã, ele pôs a mão no meu ombro e disse, irmã, tá difícil. Falei, tá, pastor. Eu nem tinha intimidade, eu nem conhecia o pastor Carlos direito. E ele falou assim, tá difícil. Eu falei, tá, pastor. Ele falou assim, então vai ficar mais difícil. Eu falei pra ele assim, sério? Vai ficar mais difícil. E ficou mais difícil. Mas nós conseguimos passar a prova com o Senhor, porque eu sei que eu ali naquele momento, quem estava falando comigo, com meu esposo, era o Senhor, usando o profeta, usando ali o santo da igreja, né? O anjo da igreja. Então, eu e você, nós temos que saber quando é Deus falando. Porque nós passamos, e hoje, para a glória do Senhor, nós estamos aqui na presença do Senhor. Esse ano vai fazer 8 anos que nós estamos na presença do Senhor. E a nossa vida, desse momento para cá, mudou totalmente. Mudou, como se diz, né? Da água para o vinho. Para a glória do Senhor Jesus, a minha família, a minha casa serve ao Senhor. E tudo que nós vamos fazer, o Senhor, Ele está na frente. Então, que você coloque tudo nas mãos do Senhor e deixe Ele fazer. Dê ouvido a Ele. Quando a serpente vir falar, quando o diabo vir falar sobre as... Não vou falar serpente, vou falar o diabo, porque o diabo vir lançar setas na sua mente, repreende. Fala, está repreendido em nome de Jesus, porque quem reina na minha casa é o Senhor. Quem reina na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, Ele tem que reinar dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro do seu templo, que é você. Você é o templo do Espírito Santo. Se você der brecha, o diabo, o inimigo, ele vai te derrubar. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele te levanta. Ele passa o bálsamo no seu coração, Ele passa o bálsamo das suas feridas. E Ele te sara. Ele sara tudo aquilo que o diabo... É como ele viu na vida de Jó. Jó perdeu tudo, mas Deus restituiu tudo na vida de Jó, porque Deus conhecia quem era Jó. Jó tinha um relacionamento com Deus sincero. Eu e você, nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Amém? Amém, queridos, que você fique com essa palavra nessa noite, que Deus possa abençoar a sua vida. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wagner Cardoso, que trabalha conosco lá também. A Rosângela Batista da Silva, Deus abençoe a sua vida. Para nós, eu já vou estar orando pela vida de vocês, abençoar a casa de vocês. Também orar pela vida da Adenilde da Cruz, que pediu oração. Deus abençoe, estaremos orando já, né? Pelo Márcio, pelo Zezinho também. Rapidamente aqui com os recados para a gente fazer a oração final. Lembrando que amanhã... Para você que é da comunidade evangélica Deus Vivo, culto às 18 e às 20 horas. Se você colocou o teu nome lá, beleza, porque já fechou, né? Nós estamos aí com números reduzidos por causa dessa pandemia. Lembrando que na segunda-feira o meu amigo Brasileiro vai estar aí com a live às 20 horas, uma palavra tremenda. A gente vai estar aqui compartilhando para que você também possa assistir e ser abençoado pelo servo do Senhor. A terça-feira, o mesmo horário, às 20 horas, o nosso pastor Carlos Brandão e a pastora Neuza também com a live. Que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Na quarta-feira, às 19 horas, o pastor Carlos solta a lista de presença do culto da quinta-feira. Fique ligado lá, hein? Creio em nome de Jesus que estarei lá. E às 20 horas, a irmã cooperadora Simone trazendo aí uma palavra de Deus, às 20 horas com a live. Você possa ser abençoado também com a serva do Senhor. Quinta-feira não temos live, mas temos um culto às 20 horas. Eu vou estar lá para transmitir aqui pelo meu Facebook. E você possa ser abençoado com a palavra que vai ser ministrada lá pelo servo, pela serva do Senhor. Sexta-feira, o meu amigo presbítero Almir e a irmã cooperadora Paula estará trazendo uma palavra de Deus também às 20 horas.
E se Deus nos der a graça, só lembrando que no sábado, se Deus der a graça, nós estaremos aqui nesse mesmo horário, às 19h30, um pouquinho mais cedo do que o horário da semana, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero crer que a minha esposa não vai estar no próximo sábado, porque ela vai fazer uma viagem aí, mas eu vou estar aqui trazendo a palavra de Deus, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? E aí o pastor solta a lista para o culto de domingo em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida da Adenilde da Cruz, eu quero orar pela sua vida e que Deus possa te fortalecer essa semana. Deus possa fazer algo diferente na tua vida nessa semana em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Vamos orar a Deus, amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite, exaltando e glorificando o teu santo e poderoso nome. Pai, diante da tua presença eu quero apresentar a vida da Adenilde da Cruz. Pai, eu não sei qual é o sofrimento, qual é a angústia, o que tem apertado o coração da tua filha. Mas nessa noite, se for algo, Pai, que ela está sendo induzida, eu repreendo em nome de Jesus. Se for uma enfermidade, Pai, seja lá o que for que está atormentando a tua filha, ela seja curada no poder que há no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, coloque sobre a vida dela o poder do teu Espírito Santo e vai tirando toda a angústia, todo o sofrimento do coração da tua filha nessa noite. E coloque, Pai, mais calma, coloque mais tranquilidade, mas coloque a tua unção, o teu poder, a tua graça, Pai. Que o lar dela venha a ser um lar diferenciado, um lar abençoado e que o Senhor possa reinar no lar dela, Pai. Que tudo aquilo que não agrada a Ti, o Senhor possa arrancar no poder do Teu nome. Pai, eu quero apresentar também a vida do Márcio, que fez uma cirurgia, o Senhor tem honrado, Pai, porque o Senhor usou os médicos e ele está se recuperando e eu glorifico o Teu nome, porque mais uma vez, Pai, eles estão glorificando o Teu nome. Eu oro também pela vida do Zezinho, Pai, que está se recuperando de outra cirurgia e que o Senhor possa, Pai, cuidar dos Teus filhos como o Senhor tem cuidado. Cuide da minha família, cuide da nossa igreja, cuide de todo o Teu povo, Pai. Eu oro por Paranavaí, eu oro pelos bairros de Paranavaí, eu oro por cada cidade, Pai, eu oro por cada país, que essa pandemia seja repreendida em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui também apresentar cada família que nessa noite ouviu essa live e que a palavra pode ter sido penetrada no coração dos teus filhos e que cada um, Pai, que tem orado e colocado diante da tua presença, o Senhor for da tua vontade, do teu querer, o Senhor realize para a honra e glória do teu santo nome. Nos dê um final de semana abençoado, um culto maravilhoso. Mais uma vez estaremos lá para glorificar o teu santo nome. É o que eu oro nessa noite, te agradecendo em nome de Jesus. Que cada família nessa noite seja abençoada pelo poder do teu nome. Amém? Amém, irmã Valquíria? Amém. Eu quero, antes de dar os... Aqui eu quero mandar um abraço pro Anderson Ribeiro, né? Pra Olinda, que Deus abençoe a sua vida, Anderson. Anderson toca, ó, precisa de um professor de violão, é violão? Isso, muito. Manda o número seu aí, Anderson, e depois aí a pessoa precisa entrar em contato com você. Que Deus abençoe a sua vida. E o Lucas, né? O Lucas, a Daiane, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. E que cada família aqui representada, que o Espírito Santo de Deus venha estar dentro da sua casa, dentro do seu lar. E que você venha ouvir mais a palavra, mais a voz do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Próximo sábado, 19h30, estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus. E não se esqueça, segunda-feira, meu amigo Pastor Agileu, às 20 horas, vamos estar aí compartilhando, abrindo sala de vídeo, porque a palavra vai te abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe seu final de semana, tua semana, e que você possa glorificar a Deus, porque Deus tem cuidado de você e da sua casa. Amém? Deus abençoe.